Amém. Amen. Queremos louvar a Deus por esse dia, La ukhensa Xikwembu hi siku leri, dia abençoado, dia de oração. siku la ku kateka, siku la xikhongoto. Estamos na semana de oração Hi le ka vhiki la xikhongoto. e com a batalhar espiritualmente. Na hi lwa amoyeni. E hoje temos como nosso tema cancelando demônios da morte, Namuntlha hi na tani nhlokomhaka ya hina ku thinda amademona ya rifu, acidentes, tinghozi, desemprego, ku kala ntirho, doença, mavabyi, azares, makhombo, ni adversidades, swilo swa ku tala etc. swa ku karhata. Amém. Amen. Vamos à palavra de Deus Ta ya ka rito la Xikwembu no livro de Efésios, capítulo 6, ka buku la vaefeza leyi la 5:1 versículo 10. ka versi leyi ya 10. Capítulo que muita gente conhece. A nhlokomhaka leyikulu vanhu vanyingi va yi tivaka. Vamos à palavra de Deus. A hi yeneni ka rito la Xikwembu. Diz assim a palavra do Senhor: Li vula tano rito la hosi. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, esta é a sua palavra, pedimos a sua revelação, a sua graça, no nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Deus. Conceda-nos o favor de podermos ministrar a sua palavra e trazer a revelação de Deus no nome poderoso de Jesus. Cancelamos toda a adversidade contra a sua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, Vamakwerhu vo rhandzeka, aqui onde nós lemos a palavra de Deus, laha ni nga dyondza kona rito la Xikwembu, Paulo escreve a carta para o povo da igreja de Éfeso. Paulo a tsala n'wadi a tsalela kereke ya Efeso. Ele diz: no demais, irmãos meus, A li ku tlurisa vamakwerhu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. tiyani ehosini ni ka matimba ya yona. Quando ele diz no demais, Loko a ku hi ku tlurisa, ele está a dizer yena ali acima das vossas preocupações ou acima das vossas necessidades. henhleni ka ku vindlavindleka ka n'wina, henhleni ka ku vilela ka n'wina, Fortalecei-vos no Senhor tiyani ehosini
e na força do seu poder. Nika matimba ya matimba yakwe. Paulo ele vem nos ensinar Paulo atala ku ta hi dyondzisa que na sua oração swa ku xikhongotweni xa wena não seja somente uma pessoa que apenas só pede a u Deus. nga va ntsena munhu wa ku ka swikhongoto swa wena u kombela xikwembu. Alguém que somente pede bênção. Munhu a ntsena kombela ka nkateko. Alguém que somente pede Munhu prosperidade. ntsena kombelaka ku humelela. Alguém que apenas pede o sucesso de Deus. Munhu loyi ntsena kombelaka ku humelela ka tlhelo la xikwembu. Ele diz no demais: Ali ku tlurisa fortalecei-vos no Senhor ti tiyisani ehosini e na força do seu ni poder, ka matimba yakwe para que possais leswaku fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. tiyani ehosini ni ka matimba yakwe. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, Xokani a matlhari hinkwawo ya xikwembu para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. a ku va mi ta timisela ka matlhari ya davulosi. A vida cristã A vutomi la vukreste é comparada com uma vida militar. li fanisiwa ni vutomi la vusotho. O militar A musotho primeiro precisa passar por uma hi formação. ku rhanga a hundza ka ku kotisiwa. Você como crente Wena tani mukreste precisa passar por uma u formação vilela ku hundza ka ku kotisiwa. aonde você vai se fortalecer. Lani wena u nga ta tiyisiwaka. O teu A ku fortalecimento tiyisiwa ka wena não é um fortalecimento a hi ku físico, tiya ka nyama. é um fortalecimento I ku espiritual. tiya emoyeni. O crente A muzalwana está numa ali batalha, nyimpini está numa guerra, ali ka nyimpi. mas antes de entrar nessa guerra, Endzhaku ka ku nghena ka nyimpi leyo precisa se a fortalecer. vilela ku titiyisa. Antes de você ir à batalha, Endzhaku ka ku nghena nyimpini você precisa conhecer wena u vilela ku tiva as armas que você conhece. a matlhari lawa u ma lavaka. Antes de você ir à guerra, Endzhaku ka ku nghena nyimpini você precisa u conhecer vilela ku tiva a pistola que você a usa, pistola leri u a tirhisaka. metralhadora que A você vai metralhadora mi usar, tirhisaka. a bazuca que A você bazuca vai nga ta usar. tirhisaka. É assim também na vida espiritual. Xitano ni ka vutomi la É moya. assim também na vida cristã. Xitano ni ka vutomi la vuzalwana. Em toda a A guerra, nyimpi hinkwayo você não vai usar as mesmas armas. wena u nga ta tirhisa matlhari ya man'we. Você vai usar cada arma Wena u ta tirhisa tlhari lin'wana ni lin'wana em cada situação. eka matshamelo man'wana na man'wana. Nós estamos numa batalha. Hina hi le ka nyimpi Então precisamos nos fortalecer hikwalaho ya vilela ku tiya no Senhor ehosini e na força do seu ni poder, ka matimba yakwe para que possamos leswaku hi ta kota leswaku hi ta kota estar firmes a ku tiya contra as astutas ciladas do hi diabo. tiya ka matlhere ya ku biha ya davulosi. Aonde você anda, Laha u fambaka kona existem ciladas, ku na matlhari ku na mathinga existem minas, ku na mamina existem ciladas do ku na maligno. matlhari ya davulosi. Mas para poder apagar Kambe ku va u ta tima os dardos inflamados do a maligno, matlhari ya hoxiwa ya lala. você precisa se fortalecer Wena u no vilela ku Senhor. tiyisiwa a hosini. Os soldados, A vasocha existem aqueles que são preparados ku na lava nga lulamisiwa para a desminarem ku va va susa mamina. as minas que foram A colocadas. mamina lama nga Então veketeliwa. nós também Hina na hina precisamos nos hi fortalecer, vilela ku tiyisiwa. porque aonde nós andamos Hikuva lani hi fambaka kona existem minas que foram ku na colocadas. mamina ma nga vekiwa. Aquele que a sua Ku ni mina lweyi mina lakwe é marido i espiritual, wanuna wa moya. aquele que a sua Ku ni mina lweyi nga mina é lakwe espírito da morte, i moya wa lifu. aquele que a sua Ku ni mina lweyi mina é lakwe espírito de i rejeição, moya wa ku dzeliwa. aquele que a sua Ku ni lweyi mina ku mina é lakwe espírito de i doença, moya wa mavabyi. aquele que a sua Ku ni lweyi mina mina é lakwe espírito de i moya desemprego, wo kala ntirho. aquele que a Ku sua na lweyi wa ku mina mina é lakwe espírito de i divórcio, moya wa ku hambana. aquele que a sua Ku na lweyi wa mina ku mina é lakwe espírito de i confusão. moya wa tihanyi. Há pessoas que quando Ku entram no lugar, na vanhu va ku loko va nghena ndhawini no lugar aonde ka entram, ndhawu leyi va nghenaka começa a haver ku confusão, sungula ku veni tihanyi. porque
existem minas, hikuva ku na mamina mas Paulo ele kambe diz: Paulo ali fortalecei-vos no Senhor tiyani a e hosini na força do seu ni poder. ka matimba yakwe Revesti-vos com todas as armaduras de Deus. tlhokani matlhari hinkwawo ya Xikwembu. Os filmes, A lava nga tiya os filmes, lava nga tiya os filmes a mafilme nos apresentam ma hi komba Satanás a davulosi com chifres, a nga ni timhondzo com a nga cauda. na ncila Nos a hi apresentam komba a Satanás davulosi que é você somente tossir wa ku wena ntsena ho e khohlola ele sai a fugir. yena suka tsutsuma Mas Satanás kambe davulosi é além disso. a tlula leswo Se Satanás loko davulosi fosse uma pessoa era munhu que só por tossir wa ku ntsena ho khohlola ele foge, wena u tsutsuma Paulo ele não iria recomendar-nos Paulo a nga ta hi komba a nos fortalecer no Senhor. a ku va hi tiya hosini Mas se ele nos manda a nos fortalecer no Senhor, loko a hi rhuma ku tiya hosini isso leswi significa la ku vula que Satanás swa ku davulosi é além daquilo que você a imagina, tlula leswi wena u é ehleketaka além daquilo que você wa pensa. tlula leswi u swi É ehleketaka muito swi na importante risima ngopfu buscar o a ku fortalecimento lava ku tiya no Senhor. a hosini. No mundo espiritual, Eka vutomi la moya enfrentamos hina hi ya vanga escalões. hi vanga Enfrentamos. hi lwisana ni swigava Enfrentamos hi lwisana ni swigava variedade de hi demônios. lwisana ni mademona ya ku hambana Cada demônio, demona lihi na lihi você precisa estar capacitado. wena u vilela ku tshamiseka Estar capacitado. wena u vilela ku kotisiwa Yeah. Precisa estar wena capacitado u vilela ku kotisiwa para poder o enfrentar. a ku va u lwisana na yena. Existem demônios vira-latas, Ku na mademona ya tinkenyo demônios que não prestam para nada. mademona ya ku a ya nchumu Há demônios que basta orar, ku na mademona ya ntsena hi ku khongela manifestam, mo tshukatshuka basta orar, basta khongela fogem da sua mo casa. tsutsuma ka ka Mas wena existem kambe demônios, ku na mademona aqueles que Jesus ele diz, lawa Yesu a nga ti essa casca de demônios a li xakalela mademona não vai sair a li suki a não ser a loko yi nga li pela oração hi xikhongoto e pelo ni jejum. ku titsona. Jesus não estava a dizer Yesu a nga vuli que para orar por demônio leswaku a ku va u khongelela você tem mademona que jejuar. wena u fanele u Mas titsona ele estava a dizer kambe yena a que vula é preciso swa ku swa vileleka ter estilo de a oração. ku veni vutomi la xikhongoto A oração e jejum a xikhongota ni ku titsona tem que ser o seu estilo de vida. swi vilela ku endla mahanyelo ya wena Tem que ser normal. swi vilela ku swi ve normal Você orar, wena u khongela jejuar, u titsona tem que ser swi normal. vilela ku ve normal Orar, se consagrar diante de u Deus. khongela u ti hintelela ka xikwembu Quando nós estamos orando e loko jejuando, hina hi khongela hi titsona o jejum a ku titsona significa humilhação da ku carne la ku vula u tsongahata nyama e exaltação do ni ku espírito. tlakuxa moya. Quando nós estamos na carne, Loko hina hi nyameni dificilmente swi karhata ngopfu obtemos as revelações a de ku kuma Deus. mihlawutelo ya xikwembu. Quando estamos na Loko hi carne, le ka nyama dificilmente swi karhata ngopfu obtemos as visitações de a Deus. kuma pfuxeleliwa hi xikwembu. As pessoas que estão na carne Vanhu va nga le nyameni dificilmente conseguem ouvir a voz de Deus. swa karhata ku va va twa gezu la xikwembu. Por quê? Ha yini Está na a carne. le nyameni A Bíblia nos diz: a bibele lili a carne e o a espírito nyama ni moya lutam. swa lwisana Eles lutam swona swa lwisana para que não façais o que quereis. leswaku mi nga endli leswi mi swi lavaka. Então a pessoa Kambe munhu precisa escolher wa vilela ku kheta ou viver na o carne ku hanya ou nyameni viver no o hanya espírito. moyeni. Não é Swi possível nge koteki estar na a carne ku ve nyameni e agradar a u tlhela u Deus. tsakisa xikwembu. Não é Swi possível nge koteki estar no a ku ve espírito moyeni e agradar a u tlhela u Satanás. tsakisa davulosi. Então é preciso Swa vileleka escolher um a certo ku reino kheta a mfumo wo karhi para poder enfrentar o reino do Satanás. a ku va u hlasela a mfumo wa davulosi. Você precisa se fortalecer Wena u vilela ku titiyisa com as armaduras de ni Deus. matlhari ya xikwembu.
Alguns crentes vakreste vo karhi que estão frustrados, va nga pfilunganyeka que estão desanimados, va nga rhutela é que eles vão à batalha, hileswaku va ya nyimpini mas enquanto não estão fortalecidos, ku ve a va tiyisiwanga vão à batalha, va ya nyimpini mas espiritualmente kambe amoyeni não estão preparados. a va lulamanga. Esse mesmo Satanás Davulosiyelwa Mungu que nós o enfrentamos, lweyi simhlaselaka por detrás disso, endzhaku ka leswo ele pode se levantar yena nga sekeleka na sua família, ka ndyangu wa wena, ele pode se yena nga levantar sekeleka no seu ka casamento, muchato wa wena, mas é preciso se fortalecer kambe ku vileleka ku no tiyisiwa Senhor e na força do seu a poder. hosini ni ka matimba yakwe. Quando vamos à palavra de Loko Deus, hi ya ka rito la Xikwembu encontramos Jesus. hi kuma Yesu Quando ele expulsa os demônios Loko que a- estavam sobre o gadareno, loko a hlongola mademona na ma le ka mugadara, depois que os demônios foram expulsos, ndzhaku ka mademona ma hlongoliwile, os demônios disseram a Jesus: o mademona ma byeli Yesu manda-nos para os porcos. hi rhumeli ka tinguluve. Jesus expulsou os demônios, Yesu a hlongola mademona entraram nos porcos. ma nghena ka tinguluve, Os porcos se enforcaram. a tinguluve to a ti sunga. Depois dos porcos morrerem, Ndzhaku ka tinguluve será tifa, que os demônios continuaram nos corpos dos porcos mortos? i njhe mademona ma yi mahlweni ma hanya Não. ka miri wa tinguluve ti nga fa. Depois que morreram os porcos, Ndzhaku ka ku fa tinguluve os demônios saíram, a mademona ma yo huma foram para a cidade, ma ya doropeni, agitaram o povo que estava na cidade. ma ya pfilunganyisa a tiko na le doropeni. O mesmo povo A tiko la lin'we veio ter com li Jesus li ta hlangana na e Yesu disseram a ele: va mu byela, por favor, ya ku kombela sai da nossa cidade, suka doropeni la sai hina deste lugar. huma ka ndhawu leyi. Então esse Satanás Davulosi lweyi não enfrenta ele yena u nga milisi na como yena se fosse uma coisa ingiloko ka qualquer. xilo xa xitsongo, Ele é uma coisa yena qualquer i xilo xa ku nchumu para alguém que está ka fortalecido lweyi a nga tiyisiwa no Senhor ehosini. e na... Ai. Satanás Davulosi só não é nada o ka yi nga li nchumu para alguém que está fortalecido no ka Senhor lweyi a nga tiyisiwa e hosini na força do seu ni poder. ka matimba yakwe. Alguém que não está fortalecido Munhu wa ku a nga tiyisiwanga vai te dizer: a ta ku byela, pastor, mfundisi, eu já orei, mina se ni já khongelile, estou cansado, se ni karhele, já jejuei, se ni titsonile, já estou cansado, se ni karhele, já me se consagrei, ni titsonile, já estou se cansado. ni karhele. Isso Leswi significa la ku vula que essa pessoa swa ku munhu não lweyo estava a nga fortalecida tiyisiwanga espiritualmente. amoyeni. Estou a falar com alguém Hi aqui. vulavula ni munhu la, Precisamos nos fortalecer hi vilela ku tiyisiwa porque queremos entrar numa batalha. hikuva hi lava ku nghena nyimpini. Para vencer a guerra, A ku va u hlula nyimpi precisas estar fortalecido u vilela ku ve lweyi a nga tiyisiwa no Senhor. a hosini. O fanela que veio anga coticiwa. Você precisa ser fortalecido No Senhor a hosini e na força do seu poder. i nyika matimba yakwe. E diz no versículo 2: Li vula ka verse leya 12, porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, hikuva a hi fanele ku lwisana na nyama na ngati, mas lutamos. kambe hi lwa. Vamos ao versículo 2. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, Hikuva hi lwisani ni nyama na ngati, mas sim contra os principados, kambe ni swivandzana, contra as ni potestades, swivandzana, contra os príncipes das ni trevas, swihosanyana swa contra os munyama, príncipes da ni maldade, tihatenyama ta vubihi nos lugares a celestiais. tindhawini ta henhla henhla. Quando você para, olha para Loko cima, wena u nyima chuvuka henhla, você só vê nuvens, wena u vona a matlavi, mas no espaço, kambe a swipaso no swipaso nos lugares celestiais, andhawini ya henhla henhla existe uma batalha, ku na nyimpi, existe uma ku guerra. na nyimpi. Esses demônios, A mademona lawo eles têm a capacidade wana mani ku kota de bloquear ya ku sivela a tua oração, a swikhongoto swa wena a não subir, a ku va swi nga khweli, assim como a não descer a a ku tua va nakona swi resposta. nga
xika nhlamulo wa wena. Vejamos em Daniel. Vona ka Daniel. Daniel orou 21 dias. Daniel a khongele 21 masiku. Depois de 21 dias, Jaku ka 21 masiku. o anjo vem e fala a Daniel. Antsumi humelela ivulavula na Daniel. Diz, no primeiro dia que você levantou o clamor, Yiku ka siku la ku sungula u nga huwelela. o Senhor te ouviu e respondeu. A hosi ku twile tlhele ku hlamula. Mas o rei da Pérsia Kambe a hosi ya le Persia havia me bloqueado. a yi ni sivelile. E o Senhor enviou o anjo Miguel A hosi rhumelile ntsumi Miguel para pelejar por vocês. a ku va a mi lwela. Se o demônio Logo ou os demônios Loko mademona tiveram capacidade ma kotile de bloquear a resposta a ku sivela nhlamulo que vinha dos céus, ma nga ta hi tilweni, será que eles não seriam capazes de bloquear a oração que vem da terra? wena ma nge koti ku sivela swikhongoto swi taka emisaveni xana? Se eles foram capazes Loko vona va kotile de bloquear um anjo a ku sivela ntsumi que vinha com a yi nga resposta, ta ni nhlamulo, será que não seriam capazes de bloquear a oração que vem dos homens aqui na terra? i njhe vana va nga ta swi kota ku sivela swikhongoto swi taka eka vanhu Então é emisaveni? preciso Hikwalaho swa vileleka nos fortalecer a ku tiyisiwa no Senhor a hosini e na força do seu ni poder. ka matimba yakwe, Porque a nossa guerra hikuva nyimpi ya hina não é carnal, a hi ya nyama, é espiritual. i ya moya. Você está a falar Wena wa phazama quando você enfrenta o seu inimigo carnalmente. loko wena u lwisana ni lala wa wena anyamini. A nossa guerra A nyimpi ya hina é espiritual. ya moya. Quando você se posiciona para orar, Loko wena u nyimiseka ku va u ta khongela, esse mesmo Satanás, javulosi yelwa mun'we ele vai tentar yena ta zama bloquear portas de a ku emprego, sivela swipfalo swa ntirho, bloquear seu a casamento, sivela muchato wa wena, bloquear outras a áreas. sivela swigava swin'wana. Então, quando você ora, Loko wena u khongela é muito importante swi na lisima ngopfu também orar por outras a áreas, ku va u khongelela swilo swin'wana, declarando, dizendo a Satanás: u lerisa u byela davulosi, você, demônio, wena demona que queira se u levantar na lavaka minha u sekeleka família, ka ndyangu wa mina, eu te na ordeno, ku lerisa pega fogo e queima. wa tshwa hi ndzilo. Você, demônio, Wena demona que queira se wena levantar lava ku no sekeleka meu ka emprego, ntirho wa no mina, meu ka casamento, muchato wa mina, eu te na ku ordeno, lerisa pega fogo wa tshwa hi e ndzilo, queima. wa tshwa hi ndzilo. Não sei se alguém está aqui neste lugar. Fortalecei-vos no Senhor. Tiyani a hosini. Quando a Bíblia nos recomenda a nos fortalecer no Senhor A loko bibele li hi tsatsiha ku tiya hosini e na força do seu poder, ni ka matimba yakwe, depois de eu me fortalecer, ndzhaku ka ku tiyisiwa a minha oração a swikhongoto swa mina não vai somente ser oração apenas. swi nga ta ve ntsena swikhongoto, Vai ser uma oração que vai ser feita com direção. i ta ve swikhongoto swi nga ta hambiwaka ni nkongometo. Você vai orar com foco. Wena u ta khongela ni nkongometo, Você não vai orar como o teu vizinho está a u nga orar. ta khongela ku fana ni muakelani wa wena leswi a Você khongelisaka vai swona. orar com direção. Wena u ta khongela ni nkongometo, Você vai focalizar o teu wena problema. u ta vonelela mhaka ya wena. Primeiro, Hi ku rhanga fortaleça-te no Senhor ti tiyisi hosini e na força ni ka matimba do seu poder. ni matimba yakwe, Estou me fortalecendo de no ti Deus. tiyisa, Estou me fortalecendo de Deus. no ti tiyisa hosi. Estou buscando a tua face. Ni lava mombo wa wena, Estou buscando a sua presença ni na lava minha vida. vukona bya wena vuton'wini bya mina, Estou buscando mais de ti, oh Deus. ni lava a ku vona la wena ka mina Xikwembu. Quando você é um crente que se fortalece no Senhor, Loko wena u ri mzalwana a kotisiwaka hosini,
Há momentos que você, como pessoa, ku na minkarhi ya ku wena tani munhu não terá vontade de orar. u nga ta navela u khongela, Mas você vai sentir que alguma força kambe wena u tatwa swa ku matimba ya u karhi te puxa a ma ku oração. koka ka xikhongoto. É assim também com alguns aqui. Swi tano lani ka vutomi Não lavan'wana desejavam vir ao a va culto, nga naveli u twa nkozweni, mas uma força kambe ntamu wo te karhi puxou para u o culto. kokile ko ta nkozweni. Por quê? Hayini Fortalecer-se no Senhor a tiyile a hosini e na força do seu ni poder. ka matimba yakwe. Alguém está a entender alguma coisa do que estamos a falar? Fortaleça-te no Senhor. Tiya a hosini. Há momentos Ku na minkarhi que ficamos fracos, leyi tsanaka, ficamos ku ni desanimados. nkarhi hi rhutelaka, Nós como pessoas, hina tani vanhu, mas o Espírito que está sobre nós, kambe a moya lowu nga eka henhleni ka hina Ele sempre vai nos puxar wena sempre u ta hi koka para a u oração. hi kokela Ele xikhongotweni, vai nos puxar u ta hi koka para aquilo que vai trazer solução na nossa vida. ka leswi swi nga ta tisaka nhlamulo ka vutomi la hina. Há momentos que não é Satanás, Ku ni minkarhi ya ku hayi davulosi, somos nós mesmos. hi hina. Mas quando eu me fortaleço no Senhor, Kambe loko ni tiyisiwa hosini, Deus a xikwembu está livre a ministrar na sua vida. a chusekile ku va a vula rito a xumayela vuton'wini bya wena. Ele vai começar a dizer: A ta sungula ku vula o problema a mhaka é isso, hi leyi mas aquilo ni leswiya e aquilo ni leswiya que está acontecendo swi endlekaka na sua vida. a vuton'wini bya wena. Mas se você é um crente que não se fortalece, Kambe loko mukreste wa ku a nga tiyisiwanga, sempre viverá por murmurações. u ta hanya ka ku mulumuta, E as murmurações A ku nunca vão mulumuta, mudar a sua a ku nga vida. teza ku cinca vutomi bya wena. Quem não ora, Loko a nga khongeli, qualquer problema que enfrenta, mhakanyana yitsongo a hundzaka ka yona acusa pessoas. a lumbeta vanhu. Mas quem ora, Kambe loyi a khongelaka quando vê um problema, loko a vona mhaka, ele não encara aquele problema no físico. yena a nga lwisani ni mhaka leyi anyamini, Encara o problema no espírito. a lwisana ni mhaka a moyeni. Ele procura a raiz Yena a lavetela mintsu desse tal problema. ya mhaka ya kona. O segredo de você matar a árvore A xihundla xa ku dlaya nsinya é arrancar a árvore pela raiz. i ku susa a nsinya u tsuvula. E o segredo de você vencer o seu A problema xihundla xa ku hlula timhaka ta wena é procurar a raiz i ku lavetela mintsu do seu problema. ya mhaka ya wena. Fortaleça-te Ti tiyisi no Senhor. a hosini. Uma pessoa que se fortalece no Senhor, Munhu loyi a nga tiyisiwa hosini, passado algum tempo, ku hundza nkarhi wo karhi começa a perder vontade a sungula ku luza ku navela das coisas físicas, ka swilo swa nyama, das coisas ka carnais, swilo swa nyama, e começa a ganhar vontade a sungula ku navela ngopfu das coisas de Deus. ka swilo swa xikwembu. Moisés Moshe esteve jejuando 40 dias e 40 noites, a ti tsonile 40 wa masiku ni 40 wa nhlekani, porque eles, hikuva yena ele não estava no físico, a nga li nyamini, ele estava no espírito. a li moyeni. Jesus Yesu jejuou 40 dias a ti tsoni 40 wa masiku e 40 noites, ni 40 wa usiku, porque ele hikuva yena não estava no físico, a nga li nyamini, estava no espírito. a li moyeni. A única forma A ndlela ya de yin'we vencer o seu ya problema ku hlula mhaka ya wena é não lutar no i físico, ku kala u nga lwi nyameni, mas lutar no espírito. kambe u lwa a moyeni. Davi era uma pessoa muito baixinha, Davhida era munhu wa ku koma ngopfu, mas venceu uma pessoa gigante, kambe a hlulile xihontlovila, porque Davi hikuva Davhida não lutou com Golias no físico, a nga lwanga na Goliyati a nyameni, lutou com Golias no a lwi espírito. na Goliyati a moyeni. Os 4 leprosos Lava muni va hlokolo fizeram com que os inimigos va endlile leswaku va lala fugissem dos va arraiais, baleka misaseni, porque eles não caminharam no físico, hikuva vona va fambanga nyameni, eles caminharam no va espírito. fambile a moyeni.
E nesta noite, a usiku leli o problema que você está a enfrentar, a mhaka leyi u lwisanaka na yona você pode vencer wena u nga yi hlula se lutar com ele loko u lwa na yona no espírito. amoyeni. Hoje veio uma senhora Namuntlha u ti mamana wo karhi e ela disse assim: a vula tano, pastor, eu peço oração. mfundhisi ni kombela xikhongoto. Ela começou a falar conosco, Sungula ku vulavula na hina, nos apresentou o problema dela. a hi byela mhaka yakwe, Ela não falou muito. a nga vulavulanga ngopfu. Tá certo. Okay, swilo na mina. E comecei a lhe explicar Sungula ku n'wan'wisa o que estava a acontecer na vida dela. leswi nga endleka vuton'wini byakwe. Não precisei de lhe dizer assim diz o Senhor. A ni vilelananga ku mi byela leswaku yi vula tano hosi. Comecei a conversar com ela Loko sungula ku bulisana na yena indiretamente. hi ndlela ya ku ka ni nga fambi hi ku handle ka leswi nga swona, Indiretamente. indiretamente. Comecei a falar com ela. Vulavula na yena E aquilo que eu estava a falar, leswi ni nga mi byela, ela conseguia ver yena a kota ku vona que o que esse jovem está a falar swa ku leswi muntshwa loyi a mi é byelaka o que está a acontecer na minha hi vida. leswi endlekaka ka vutomi la mina. Comecei a dar Ni exemplos sungula ku mu endla do que swikombekiso acontece nos setores de ku trabalho. endleka yini emintirhweni. Falei muita coisa, Ni vulavula swilo swa ku mas tala, eu estava lá a falar dela mesmo. kambe mina ni vulavula ha yena. Eu estava lá a falar do que está acontecendo no trabalho A ni dela. vulavula hi leswi endlekaka ntirhweni wakwe. Depois ele disse: Yena gamavula é verdade, i ntiyiso, é o que está hi acontecendo. leswi endlekaka. Falei com ela. Ni vulavula na yena, Aí depois eu disse a ni ela: gama ni mu byela os que trabalham contigo lava tirhaka na wena estão a usar uma força. va tirhisa ntamu. E você também Wena na wena deve usar a força u vilela u tirhisa ntamu que você confia nela. lawa u ma tshembaka. Eles confiam no curandeirismo Vona va dumba tinyanga, e usam a força do va curandeirismo. tirhisa matimba ya unyanga. Você, crente, Wena u mkreste, usa a força do seu cristianismo. tirhisa matimba ya ukreste la wena. Eu não vou orar consigo. Mina ni nga ta u khongelela, Você tem que orar wena u vilela u khongela para alcançar a a ku va vitória. u hlula, Porque eu vou orar hikuva ta u contigo. khongelela Depois vai para za casa. ku muka, Mas depois de eu ter orado kambe za u contigo, khongelela o que será de i ti? ta ve yini ha wena. Eu disse: a solução Ni ku a nhlamulo não está em mim, a yi li ka mina, está em yi ti. li ka wena, Na tua boca. ka nomo wa A wena. oração. A xikhongoto Ora, vais alcançar a khongelo ta vitória. swi kuma. Depois eu disse a ela: Gama ni mu byela coloca-se em pé. sekele ko nyima Vamos orar. a hi khongeli. Aí começamos a orar. Sungula ku khongela, Começamos a orar. khongela. Ela também a orar. Yena na yena a khongela, Começamos a orar. hi sungula ku khongela, Começamos a orar. hi sungula ku Quando khongela. nós orávamos, Loko hi khongela, ela seguia a nossa oração. yena a landza xikhongoto xa De hina. Hi repente, kan'we kan'we ela começou a orar, a a sungula manifestar. ku chukachuka mademoni. Chamei o evangelista Ni Luiz. vita muvhangeli Eu Luis, disse: ora com ni ele. ku mu khongeleli. Enquanto o evangelista orava, Loko muvhangeli a khongela, eu estava ali a circular, mina ni li kwala ni rhendzelekela a declarar. na ni E o lerisa. demônio escutava a minha A oração. mademoni a matwa swikhongoto swa Quanto mais mina. eu orava, Loko ni ya mahlweni ni o khongela, demônio estava a a demoni a loyi a manifestar. li chukachuka. Porque eu não estava a orar Hikuva mina ni nga khongeli apenas por orar. ntsena hi ku khongela, Eu estava a orar com mina a no foco. khongela ni nkongometo. De repente comecei a orar. Kan'we kan'we ni khongela. O evangelista, eu disse, quando eu estava a expulsar aquele demônio, Loko muvhangeli a hlongola demoni, depois eu disse: gama ni mu byela espírito de gato. moya wa xipisi, Ela depois mudou do cenário. yena a cinca xiyimo, Começou a se manifestar como se fosse um gato. a sungula ku endla ngova xipisi, Começamos a orar. sungula ku khongela, Ela ali a se manifestar yena na chukachuka como se fosse um gato. tanihi xipisi. Tudo aquilo que o gato faz. Hinkwaswo leswi xipisi xi Ela endlaka, começou a fazer aqueles yena a sungula ku cenários. endla maendlelo lawa, Começamos a quebrar. hi sungula ku tshova. Ela vinha na minha Yena cara. a ta mahlweni ka E eu não mina, me preocupava com mina ni nga ela. vindlavindle ka yena. Começamos a quebrar. Sungula ku hohlola, Começamos a sungula ku destruir. gohlola, Mudei de hi oração. cinca Eu xikhongoto. disse: espírito de cão. Loko moya wa njhani Naquele momento, ka nkarhi woluyani ela começou a a ladrar. sungula a ku huwelela, Começamos a quebrar. hi sungula ku hohlola, Começamos a sungula ku destruir. hohlola, hi Expulsamos. hlongola, Começamos a orar. hi sungula ku A khongela, destruir hi espírito de cobra. hohlela moya wa nyoka. Naquele momento, Ka nkarhi woluyani começou a se a manifestar. sungula ku ti kombisa Assim como a cobra tanihileswi manifesta. nyoka yi endlaka swona, Destruímos. hi hohlola, hi Expulsamos. hlongola, Começamos a hi orar. sungula ku E khongela, eu comecei a dizer: hi sungula ku vula vocês colegas n'wina vatirhisani que kuloni querem para ela mu perder lavaka ku emprego, mi luzisa ntirho declaro fogo na lerisa ntsilo contra a vossa kontra vutomi la vida. n'wina, Declaro ni fogo vula ntsilo contra a vossa ka vutomi vida. bya n'wina, Eu declaro na lerisa que o que é vosso
poço leswi nga swa seja n'wina a swi destruído. hoxoliwe Naquele ka momento, nkarhi woluyani aqueles demônios amademona começaram a lawayani dizer, ma sungula ku vula pedimos ya desculpa, kombela rivalelo pedimos hi perdão, kombela ku rivalelo nos perdoa. hi Eu rivaleli disse ni ku nada, nata eu vos destruo, mina na mohosola eu vos mina na cancelo mohosola na vida ka dessa vutomi bya mulher, n'wansati loyi eu vos mina na cancelo mohosola em nome de hi Jesus. vito ra Yesu E naquele momento, ka nkarhi woluyani expulsamos. hi hlongola Voltando para trás, hi tlhela ela disse assim: yena vula tano eu quando entro no trabalho, mina loko ni nghena ntirhweni depois de um tempo, ndzhaku ka nkarhi wo karhi começo a me sentir ni cansado. sungula ku titwa na ni karhalile Sinto minhas coxas a doer. twa a miri wa mina wu Sinto vava minha coluna a doer. twa ku luna la mili Sinto vava meus pés a ni twa doer. milenge ya mina yi vava Assim como estou a falar, tanihileswi ni vulavulaka alguém no coração ku está na a munhu dizer: mbilweni a ngeti pastor, estás a falar de mufundhisi mim. vulavula hi É o mina que estou a hi sentir leswi ni swi agora. twaka swoswi Não vou orar ni nge to contigo. khongelela Você vai wena u ta orar tikhongelela e vai quebrar u esse zohohlola problema. timhaka leto Assim que eu estou a falar, leswi ni vulavulaka alguém está a sentir ku na munhu a vontade twaka ku navela de sair daqui ka do ku culto. huma lani Mas nkosini não é para você kambe sair. para huma É esse demônio que está a te demônio agitar ali no chupa. para você sair do Akuba wena culto. huma ngozweni. Diz a esse demônio: demônio lelo. fica aqui Tshama mesmo kolani. para eu te Akuba queimar. ngosola. Fica aqui Tshama mesmo. kola. Escuta a Ingesa palavra rito. e eu vou te destruir. ngosola. vocês não Mas entendem o que estou a falar estou a falar contigo. kambe ni vulavula na wena Estou a falar consigo. ni vulavula na wena Você vai quebrar wena u ta hosola esse teu a problema. mhaka leyi ya wena Você vai wena u ta yi destruir hosola esse teu a mhaka problema. leyi ya wena Alguns aqui, vanhu van'wani la quando estão a dormir, loko va etlela sentem apertos. va twa ku kamiwa Alguns, quando estão a van'wani loko va dormir, etlela sonham a comer. va rhana va dya Alguns, assim que estou a van'wani leswi ni falar, vulavulaka sentem coisas a va twa circular swilo na na sua swi fambafamba barriga. ka khwiri la Eu vona não vou orar mina ni nga ta consigo. khongelela Você vai wena u orar ta e khongela quebrar u esse hosola problema. mhaka leyo Destruir u esse hosola problema. mhaka leyo Em nome de Hi vito Jesus. ra Yesu. vocês não entendem como é que vão entender se não querem Alguém está aqui neste lugar. kuna munhu ndaweni leyi Alguém está a dizer: kuna loyi a vulaka é, mfano wengi ontiva. esse jovem parece que me conhece Anigo tive. eu não te conheço Acho que eu mexer contiva. Deus te conhece É para você e quebrar. para o hosola É para você e destruir para o hosola esse problema na sua vida. a mhaka leyi vuton'wini bya wena Alguém está aqui neste kuna lugar. munhu ndaweni leyi Coloca-se em pé, queremos orar sekele nesta ko nyimela noite. u khongela